Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado da 16ª semana do tempo comum. Eu sou o diácono Marinaldo Soares Barbosa, estou da Arquidiocese da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Gratidão por estar rezando esta liturgia comigo. Nós rezaremos pela minha e pela sua intenção particular. Curta, comente, para que esse canal fique mais relevante. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Escute a palavra, deseje um sinal de conversão. Você não está sozinho. Deseje caminhar com esse Deus e peça a Ele sempre uma graça, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Rezaremos hoje em Jeremias no capítulo 7, versículo de 1 a 11. Palavra comunicada a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e lá anuncia esta palavra dizendo: ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que estáis por essas portas para adorar o Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai vossa conduta e vossas obras, e eu vos farei habitantes neste lugar. Mas, se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes fazer a justiça uns com os outros, não cometer fraude contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente neste lugar, e não andardes atrás de deuses estrangeiros para vosso próprio mal, então vos farei habitar neste lugar. Eis que confiais em palavras mentirosas, que para nada servem, como roubar, matar, cometer adultério e perjúrio, queimar incenso a Baal e andar atrás de deuses que nem sequer conheceis. E depois vinde a minha presença nesta casa, em que meu nome é invocado, e dizeis: nenhum mal nos foi afligido, tendo embora cometido todas essas abominações. Acaso essa casa, em que meu nome é invocado, tornou-se em vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 83, quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudade e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exulto de alegria ao Deus vivo. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi o inimigo que fez isto. Os empregados lhe perguntaram: quereis que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direis aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, a perícope que vem em Jeremias, no capítulo 7, Deus pede ao profeta para ficar na porta do templo, para dizer: se aquele povo não mudasse de vida,
Se aquele povo não se arrependesse de suas abominações, o templo seria destruído. Eles pensavam que podiam viver no pecado, mas habitando também o templo do Senhor, eles seriam perdoados por Deus. Acontece hoje da mesma forma também. As pessoas vivem sem se arrepender do mal que fazem à viúva, ao órfão, ao indigente, às crianças. Hoje continua tudo do mesmo jeito. Pessoas enganando pessoas e frequentando a casa de Deus, achando que Deus não o punirá. Deus não o chamará a juízo. Mas essa vida ela é passageira. E Deus pede, corrija hoje você as suas ações, que eu farei habitar nesse lugar a paz que deseja. E é assim que eles respondem para aqueles que cuidam da viúva, do estrangeiro, da criança. Principalmente, Deus pede que eles abandonem a idolatria do dinheiro, dos bens materiais, da vida do luxo e da riqueza. Os fariseus, os doutores da lei, aqueles judeus que frequentavam aquele templo, achavam que estavam seguros porque estavam dentro da casa de Deus. Eles confiavam no edifício, no prédio físico e não na palavra. Jesus fala, ele repete que no templo a palavra do profeta será cumprida. É como diz o Salmo hoje, no Salmo 83. Quão amável, ó Senhor, é a vossa casa, onde os pássaros encontram abrigo e o povo refrigério. É a palavra de Deus que nos guarda e nos protege. É o que diz hoje Mateus, no capítulo 13, quando Jesus fala mais uma vez a palavra do joio e do trigo. A parábola que Jesus escolheu para nos explicar o bem e o mal daqueles que vivem dentro e fora do templo. O bem e o mal no mundo, o bem e o mal na igreja, o bem e o mal dentro do seu trabalho, dentro da sua comunidade. E quando todos dormiam, veio o inimigo e semeia o joio, e semeia o mal. Entendamos. Olha só, enquanto todos dormem, a nossa falta, enquanto eu e você não somos prudentes nas nossas ações, enquanto todos dormem, enquanto eu e você faltamos na nossa vigilância diária, enquanto todos dormem, enquanto eu e você falta para nós a sabedoria, enquanto todos dormem, diz o Senhor, enquanto eu e você falta o discernimento, que não consegue identificar o que é certo e o que é errado. Aí vem o inimigo e se coloca no nosso meio. Ele vem e semeia o seu mal e vai embora. Quando o trigo crescer, também aparecerá o joio. Você só percebe quando ele está perto da colheita. Ele demora muito a ser identificado. Oxe, diácono, por que demora? Porque o joio é igual, quase igual ao trigo. A única diferença do joio é que quando você esmaga a semente, o fruto dele é vazio, não tem nada. Os empregados eles vão procurar o Senhor e dizem, Senhor, como é que pode? O Senhor Deus plantou o trigo e como apareceu o joio? Satanás, ele é o autor e o princípio do pecado. É o autor das coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, para não relativizar somente o joio. O joio é o pecado. O joio é todo pecado que não tem por origem o amor e a misericórdia. É o inimigo. Não é só a fraqueza humana, não. Porque minha fraqueza humana me fez pecar. Não. É o inimigo que está, as potestades que estão contra o amor de Deus. É coisa maligna.
é gente que está em descomunhão com a igreja, descomunhão com o sacramento. É o jeitão daquela pessoa que só faz aquilo que está na sua cabeça. Não segue a tradição, não segue a nossa igreja rica em conhecimento, em sabedoria e em discernimento. Já que foi o inimigo, o que é que diz o Senhor? Espere-o crescer junto. Ou seja, cuidado quando você vai se alterar. Cuidado quando você fala as coisas. Muitas vezes você quer resolver, mas quem resolve tudo é Deus. O inimigo, ele vai ser retirado da sua vida no tempo de Deus. Não é no meu tempo nem no seu tempo. Aqui está a grande sabedoria do Evangelho, a sabedoria de Deus. A gente reconhece que nos nossos obstáculos da vida, na existência do mal, que está muitas vezes na nossa família, na igreja, na comunidade, no trabalho, esse mal existe. E nesse campo de batalha grande, o protagonista é Deus. É Ele que vai fazer com que resolva toda aquela situação, aquele mal-estar. Então não arranquemos o joio, deixe ele crescer. Na hora da colheita, nós separaremos, diz o Senhor, sem perder nenhum trigo, sem perder nenhum daquilo que foi plantado por Deus. Às vezes, fazemos essa experiência na vida, às vezes no nosso dia a dia. Tem pessoa que é muito difícil de viver, tanto na vida pessoal, como na vida de igreja, como na vida de família. E muitas vezes ela quer consertar as coisas do jeito dela. Não sabe rezar, não sabe esperar o tempo de Deus, é ansiosa e quer passar a foice naquela hora que é na hora errada. Mas a palavra que tem que estar em primeiro lugar é a palavra de Deus. O bem vence sempre o mal, mas nunca através de nós. Nunca através de nós. Nunca através de nós, mas sim sob os cuidados de Deus. Aprendamos a ter essa paciência, essa resiliência e ser sábio e deixar Deus agir e colher no seu tempo. A igreja é uma comunidade santa, mas também cheia de pecadores. Tem tantos comportamentos que não são aceitos, destemperados, sem educação, mal educados, bocas sujas. Esse mal você deve vencer com silêncio, o silêncio de Deus e com muita oração. É hoje Jesus nos convida a silenciarmos e a orarmos a Deus para que as coisas se cumpram no seu tempo e do seu jeito. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.